vamos iniciar a criação do botão mais importante para o formulário de cadastro de produtos. E esse botão será o de salvar os nossos dados. Eu vou te garantir uma coisa, você com certeza vai aprender muito sobre VBA quando estivermos construindo esse botão. Então, com isso, preste bem atenção que a gente vai entender detalhe por detalhe como ele será construído, beleza? Primeiramente, vamos criar um botão como a gente fez com o de limpar. Vamos voltar para o Excel, formas, e além de limpar, eu vou adicionar, limpar ficou muito vago, vou botar dados, beleza? Depois disso eu vou desagrupar, primeiramente, e agora aumentar esses dados. Vai ficar mais ou menos assim. E eu vou fazer isso porque o de salvar dados também vai ter o nome dados. E para ficar parecido, vamos primeiramente copiar, e aqui ao invés de limpar vai ser salvar. Além disso, esse ícone pode sair. Vamos alterar essa cor para um verde bem chamativo. E inserir mais um ícone, sendo que dessa vez vamos colocar um ícone de salvar ou algo parecido com isso, tá? Vamos colocar aqui salvar. Pronto. E vamos utilizar desse ícone aqui, por exemplo. Depois vamos inserir. Diminuir o seu tamanho. Vamos conferir qual foi o tamanho que colocamos aqui. 1.06. Vamos colocá-lo aqui e colocar também a cor de fundo dele, branco, tá? Vamos agora agrupar os dados. E pronto. Vamos voltar para o VBE. No VBE, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser excluir esse botão, colocar esse de limpar aqui embaixo, aumentar um pouco o seu tamanho e vamos trocar primeiramente essa imagem. Ctrl V, pronto. Depois disso eu vou Ctrl C nesse botão e vou colar. Teremos dois botões iguais, sendo que um vai ser o de limpar e o outro vai ser o de salvar. Então eu vou copiar o de salvar. Agora já está agrupado, tá vendo? E aqui colarei. Pronto. Já temos os dois botões, de limpar e de salvar. Aqui está o nome, limpar dados. E no de salvar vamos colocar BT salvar dados. E antes de iniciar o salvamento dos dados, precisamos criar uma planilha para salvar os produtos. Concorda? Então vamos voltar. E aqui vamos colocar cadastro de produtos. Com a planilha criada, vamos colocar o nosso cabeçalho. E uma informação que eu recomendo que vocês sempre coloquem quando for cadastrar alguma informação é colocar o ID, como se fosse o número de identificação daquele código. Então a nossa primeira coluna vai ser o ID, a nossa segunda vai ser descrição, a terceira quantidade, código de barras, preço e, por fim, grupo. Beleza? Os 5 campos do nosso formulário estarão aqui presentes. Com isso feito, vamos agora para o nosso formulário e dar 2 cliques no nosso botão. Aqui vai ser criado o evento de quando o botão for clicado. E a primeira informação que a gente tem que ter é qual será o ID daquele nosso produto. E também qual vai ser a linha que os nossos dados vão ser salvos. Então, nessa aula, vamos entender como vai funcionar esse código. Vamos começar encontrando a linha que vamos salvar os dados, porque a gente já fez algo parecido na aula passada, que está aqui. Tanto faz a metodologia que você for utilizar, ou utilizando o end ou current region. O resultado será o mesmo, tá? Primeira coisa que faremos, então, vai ser criar nossa variável. E nessa variável, vamos passar a planilha 6, que é a planilha de cadastrar produtos, range 1 a 1, beleza? E aqui vamos colocar current region, mas tanto faz. Eu optei por utilizar o current region. Você poderia muito bem optar por utilizar o end, tudo bem? Mas você concorda comigo, se a gente for substituir e salvar os nossos dados nessa nossa linha, que aqui o resultado vai ser a linha 1, só para testar, vamos executar. E aqui, quando eu salvo os dados, está faltando colocar uma caixa de mensagem, tá? Vou colocar agora. Essas duas caixas de mensagem já vou excluí-las, pois já entendemos como funciona. E vamos compilar de novo. Aqui eu só vou clicar e aqui eu tenho 1. Caso eu salve os nossos dados em 1, vai apagar o nosso cabeçalho.
Então, o que é que acontece? A linha que vamos salvar vai ser sempre uma linha a mais desse nosso cálculo. Então, basta a gente somar uma linha. Como é que a gente vai fazer isso? Simplesmente mais um. E ao invés de linha, para não ficar parecido, vamos colocar linha salvar. Tudo bem? Pronto, vamos para a segunda parte e a mais legal, que é o cálculo do ID. E aqui teríamos diversas formas de calcular esse ID. Mas para te ensinar um jeito bem interessante e um comando muito importante do VBA, eu escolhi fazer por essa opção que eu vou te mostrar agora, tá? A gente vai utilizar as funções do Excel. Então você pode ficar com a seguinte dúvida. Rafael, e por acaso é difícil utilizarmos essas funções? Bom, utilizarmos elas no Excel é bem simples, por dois motivos. O primeiro é que o tratamento de erro no Excel é feito de forma automática e as funções têm nome em português. Aqui, as nossas funções já são com nome em inglês, mas vamos entender agora o que vai acontecer. Antes de ir para o código, o que faremos para calcular o ID, que você precisa entender, é que vamos utilizar a função de máximo nessa coluna A, e com ela nós vamos ter o máximo valor presente nessa coluna. Depois disso, o próximo ID do produto vai ser esse valor máximo mais uma unidade. Pronto. Agora que já entendemos, vamos voltar para o VBA. E aqui faremos o seguinte. Vamos criar uma variável de ID e chamar ela de long. Agora eu vou colocar id vai ser igual. E aqui está o comando para quando quisermos utilizar funções do Excel. Vamos colocar o worksheet function, beleza? Depois disso, vamos colocar o ponto. E aqui teremos diversas funções. As funções de Excel estarão aqui, sendo que todas em inglês. E a função que vamos utilizar agora é a função de máximo, ou seja, max. Então vamos escolher ela. E aqui vai ser mostrados os argumentos. Aqui a gente pode procurar o máximo de, por exemplo, nesse caso, colocou 30 argumentos, sendo que tem que ter pelo menos um para ela funcionar, que é o argumento obrigatório. E qual vai ser esse argumento que passaremos? Bom, como a gente já falou, o argumento que temos que passar é toda essa coluna A. Então vamos colocar a nossa planilha, porque temos que representar qual é a planilha que queremos a coluna. Ponto. Range. E aqui em range, nós vamos fazer isso. É como se tivéssemos lá no Excel. Olha só, eu vou colocar um igual. E aqui em cadastro eu quero toda essa coluna K. Então ele bota K, dois pontos K. Aqui vai ser da mesma forma. Eu vou pegar da planilha 6, toda a coluna A. Combinado? Depois disso eu vou fechar. E agora, como a gente já viu que a linha funcionou, vamos ver qual é o valor de ID. Tudo bem? Vamos compilar. E agora vamos testar. O ID está 0, pois não temos nenhum dado. Então vamos vir aqui e colocar, por exemplo, 1, 2, 3. Poderia colocar de uma só, mas é porque vamos cadastrar linha por linha. Então vamos compilar novamente. E agora, qual é o resultado esperado? É o valor de 3, porque é o máximo valor daqui. Pronto. Com o valor máximo de ID calculado, o que é que a gente precisa fazer? O ID do produto vai ser o ID máximo mais uma unidade, pois esse ID agora vai ser o ID máximo, esse ID do produto que está sendo cadastrado. E assim, cada produto vai ficar obrigatoriamente com um ID diferente, beleza? Bom, aqui eu só peço uma coisa. Lembra bem desse comando, pois nós vamos utilizar ele várias vezes nesse projeto, tá? Com isso, finalizamos essa primeira aula sobre o botão de salvar dados.